Bom dia você em casa, está começando o melhor da música instrumental brasileira. E hoje, trazendo uma das maiores referências da nossa música instrumental brasileira, o doutor Glaucio Xavier. Bom dia, ouvintes sintonizados na 100.5 FM Leda. Está no ar o programa Palco Brasil, trazendo o melhor da música instrumental brasileira para vocês. E daqui a pouquinho, no nosso quadro Conversa Afinada, o professor Glaucio Xavier. Bom dia, estamos de volta. Esse é o programa Palco Brasil. Daqui a pouco muita informação e o nosso ilustre convidado. Professor, bom dia. O prazer é todo nosso. Queria dizer para o senhor que é uma honra ter o senhor aqui no nosso programa. Acho que só abrilhanta, só engrandece mais esse movimento da música instrumental, o qual nós levantamos a bandeira. Mas está todo mundo na expectativa muito grande de saber como começou a história musical do hoje doutor Glaucio Xavier. Nilson, é uma história bastante longa. Vou tentar resumir um pouco aqui, porque acredito que não tenhamos todo esse tempo. Mas, na verdade, eu quando criança e morava em Goiânia, eu despertei aquele interesse em tocar banda marcial. E a gente, quando desperta para isso, a primeira coisa que você faz é participar da banda da sua escola, né? Então, foi aí que, pegando uma corneta para participar da banda, eu descobri que o bico era bem afiado, né? Era bom de agudo, tudo isso. Então, como se isso não bastasse, meu pai também era músico da Saboeira, e assim como o pai dele também foi compositor e regente sacro, Floriano Soares da Fonseca. Então, eu acho que por aí já diz muita coisa, né? A influência como uma coisa realmente contribui para que você termine sendo influenciado. Então, a partir da banda marcial, todo ano que chegava a época do desfile 7 de setembro, os instrutores de bandas em Goiânia, me conhecendo, já ouvindo falar sobre a minha facilidade, o bom ouvido, para tocar aquelas marchas de banda de ouvido, era assim que a gente tocava. Naquela época, a banda marcial não integrava nenhum instrumento cromático, praticamente, era só bombardão e corneta. Então, eles me procuravam, só que eu terminava decidindo tocar pela banda da minha escola. E os outros me ofereciam pagamento, cachê, entendeu? Era uma coisa tentadora. Mas eu vou ficar na da escola mesmo, porque pega até mal, né? Eu estudando na escola, a banda precisando de gente, e eu tocando em outra banda de outra escola. Então, depois disso aí, quando alcancei a idade, assim, 15 anos, aí despertei para, de fato, estudar música, pela influência do meu pai, e foi aí que eu tive a grande felicidade de, na época, poder contar com a presença do Wilson Ferreira em Goiânia. Eu costumo dizer isso, que eu procurei fazer a coisa certa, na hora certa, no lugar certo. E por isso eu acho que eu cheguei onde cheguei. Costumo dizer isso porque se eu conseguir, eu acho que muitos também podem conseguir, e muitos têm conseguido, né? Mas que isso fique de referência. A gente não foi privilegiado, não foi uma coisa que caiu do céu, não. Passei muita necessidade aqui, quando vim morar em João Pessoa, prometeram uma bolsa de estudo, eu passei um ano em 1978, vim de ônibus, e vinha 2 vezes por semana. E isso só foi possível porque um irmão meu trabalhava no Banco do Brasil na época, hoje já aposentado, ele disse: não, você vai para João Pessoa estudar música, se ficar aqui não tem futuro. E ele me dava passagem e alguma despesa para poder pegar o ônibus. Meu pai era alfaiate, família com 11 filhos, meu pai tinha condição de me dar dinheiro para viajar, para ter aula de música. Bom dia. Nesse período todo de adversidade, o senhor já pensou em desistir e disse: caramba, eu não vou seguir outra coisa na minha vida? Olha, em 1980, eu assisti numa masterclass de um trompetista, e ele falou muito da questão da posição da coluna de ar, né? Você tem que botar o queixo para baixo quando toca. E nem todo mundo isso funciona. Então eu fiquei muito empolgado com a facilidade dele, como a bocadura dele era natural e tal, e eu tentei mudar a minha fazendo isso.
Aí, a partir daí eu comecei, não consegui tocar. Pra você ter uma ideia, eu já era músico da Orquestra Sinfônica da Paraíba e eu não conseguia nem atacar o lá para afinar na hora que a orquestra afinava. O Gerardo, aí eles tocavam antes de mim para encobrir o meu ataque, entendeu? Devido à dificuldade que eu criei para mim mesmo, tentando mudar uma coisa que não ia ser o meu natural, a maneira de tocar. Professor, o senhor também teve uma experiência no Conservatório de Música de Boston. Como foi a experiência de Boston? Olha, todo mundo que sai aqui do Brasil para ir para os Estados Unidos, você fica encantado, né? E eu posso dizer a você que a reação assim foi de encanto. Por quê? Porque quando você chega nos Estados Unidos, você vê a seriedade do povo, das pessoas, tudo funciona, as instituições, entendeu? De uma competência assim, né? Tudo que o americano resolve fazer, ele resolve fazer com seriedade e bem feito. Não tem aquela malandragem e tal, como a gente vê aqui no Brasil. A gente, ultimamente, é muito revoltado com o que a gente está vendo aí de corrupção. Não é que nos Estados Unidos não existe a corrupção, nesses países existe, mas num índice muito menor, entendeu? Muito menor, e não tão assim escandaloso como a gente tem visto aqui nos últimos tempos aqui no Brasil.